Quando Juliana Bittencourt se sentou na beira daquela cama de seda, que antes compartilhavam com paixão, as lágrimas correndo por seu rosto perfeito, e finalmente perguntou ao seu marido, Rodrigo Nogueira, por que ele não a queria mais. Ela esperava ouvir sobre outra mulher, sobre o tédio, ou sobre a distância emocional que havia crescido entre eles. Mas o que ele disse a deixou completamente congelada. Porque você entregou o que era meu. 5 palavras que detonaram o colapso de tudo que ela acreditava conhecer sobre seu casamento de 7 anos. Rodrigo não falava de infidelidade física. Ele falava de algo muito mais profundo e devastador. Ele falava de uma traição que Juliana havia cometido sem sequer se dar conta. Uma traição que havia destruído lentamente a alma do homem que mais a tinha amado no mundo. O que ela descobriria nas horas seguintes mudaria sua vida para sempre, e a ensinaria que algumas feridas do coração não podem ser curadas com desculpas tardias. São Paulo brilhava sob as luzes noturnas, enquanto Juliana, 32 anos, permanecia sentada na suíte principal de seu penthouse de luxo, no bairro dos Jardins. Ela era a imagem perfeita do sucesso e da beleza, mas naquele momento sentia-se mais pobre do que nunca. De pé junto à janela com vista panorâmica para a cidade, estava Rodrigo Nogueira, 36 anos, empresário multimilionário que havia construído um império de tecnologia do zero. Alto, atlético, mas o que mais impactava era seu rosto, belo, porém completamente vazio de emoção, como uma estátua de mármore perfeitamente esculpida, mas sem vida. Eles estavam casados há 7 anos, um casamento que começou como um conto de fadas e que agora se tornara um inferno silencioso, onde viviam sob o mesmo teto como estranhos que compartilhavam sobrenome, mas nada mais. Rodrigo havia parado de tocá-la há 8 meses, não de forma abrupta, mas com um distanciamento gradual. Primeiro, beijos mais curtos, depois, o espaço na cama que crescia. E finalmente, há 3 meses, ele começou a dormir na suíte de hóspedes no Itaim Bibi, alegando que suas reuniões matinais exigiam que ele se levantasse muito cedo. Mas não era só o sexo, era tudo. Rodrigo a olhava, mas não a via. Cumpria perfeitamente todas as aparências sociais. Sorriam para fotos, mantinham a fachada impecável. Mas no privado era um fantasma emocional. Juliana havia tentado de tudo. Jantares românticos que ele comia mecanicamente, conversas que ele respondia com monossílabos educados, perguntas diretas que ele desviava com desculpas vagas sobre pressão no trabalho. Era como se um interruptor tivesse se apagado na alma de Rodrigo. Naquela noite, após mais um jantar em silêncio, algo dentro de Juliana finalmente se quebrou. Ela precisava de respostas. Seguiu-o até o quarto. Rodrigo parou junto à janela, olhando a cidade como se fosse mais interessante do que a mulher com quem havia jurado passar o resto da vida. Eu preciso que você me diga a verdade, ela implorou com a voz quebrada. Preciso saber o que eu fiz para merecer esse castigo silencioso. Rodrigo permaneceu imóvel. Quando Juliana finalmente perguntou, entre soluços, se ele a queria o divórcio, ele se virou. Seu rosto continuava sendo uma máscara de controle, mas em seus olhos havia algo pior do que ódio. Dor profunda coberta por resignação. Ele disse que não havia mais ninguém. E quando Juliana gritou desesperada, perguntando o que ela havia feito de tão terrível, Rodrigo deu 2 passos em sua direção e pronunciou as 5 palavras que mudariam tudo. Porque você entregou o que era meu. Juliana o olhou sem compreender, garantindo que nunca o havia traído. Rodrigo sentou-se na poltrona, permitindo que sua fachada se rachasse o suficiente para que ela visse a exaustão absoluta. Parecia 10 anos mais velho. Eu não estou falando do seu corpo, ele explicou com a voz carregada de dor. Eu estou falando de algo muito mais importante. Estou falando da sua alma, da sua essência, da parte que havia prometido guardar para mim quando nos casamos. Rodrigo a lembrou da crise emocional que ela sofreu 2 anos atrás, quando a morte repentina de seu melhor amigo, Léo, a mergulhou em uma depressão sem fundo. Ele a havia recomendado terapia, encontrado o melhor especialista em luto,
o Dr. Cássio Azevedo, e pago cada sessão. Então, Rodrigo perguntou se ela se lembrava da única coisa que ele havia pedido quando ela começou a terapia. Juliana franziu o senho e, de repente, a lembrança a atingiu como um soco no estômago. Rodrigo havia pedido com delicadeza que ela mantivesse certos limites na terapia, que processasse sua dor, mas que não compartilhasse os detalhes íntimos do casamento, da vida sexual, das vulnerabilidades privadas que ele havia compartilhado com ela. Pedi que protegesse nossa intimidade, continuou Rodrigo, a voz cada vez mais quebrada, porque há certas coisas que um homem compartilha apenas com sua esposa, confiando que permanecerão nesse círculo sagrado de dois. O estômago de Juliana afundou quando Rodrigo disse, com a voz plana, mas carregada de dor infinita, que ela havia contado tudo ao terapeuta. Cada detalhe íntimo da vida sexual, cada insegurança que ele lhe havia confidenciado no escuro, cada momento vulnerável. Você entregou tudo a um estranho. Juliana tentou se justificar, dizendo que estava sofrendo muito e precisava de ajuda. Rodrigo assentiu com tristeza, reconhecendo que era por isso que ele a havia apoiado incondicionalmente. Nunca te culpei por buscar ajuda. Eu te culpo por quebrar a única coisa que pedi que protegesse. A revelação mais devastadora veio em seguida. Rodrigo explicou que depois que ela terminou a terapia, ele precisou de ajuda para processar o estresse no trabalho. Foi procurar o Dr. Cássio Azevedo, pensando que se ele havia ajudado Juliana, poderia ajudá-lo também. E naquela primeira sessão, o terapeuta olhou para ele com algo nos olhos. Conhecimento. Ele me conhecia de maneiras que só você deveria conhecer, confessou Rodrigo, com a voz embargada. Eu me senti violado. Na frente de um estranho que sabia minhas inseguranças mais profundas, meus medos sexuais, minhas vulnerabilidades. Juliana cobriu o rosto com as mãos. Ela se lembrava agora, com clareza dolorosa, de ter contado ao doutor Cássio sobre a vez em que Rodrigo chorou após fazerem amor no aniversário de casamento, sobre suas inseguranças corporais, sobre seus medos de não ser suficiente. Todas aquelas confidências, aqueles momentos em que ele lhe mostrou sua alma nua, ela os havia entregado a um estranho para análise. Você entregou como se não significassem nada. A magnitude do que Juliana havia feito a atingiu com força total. Ela havia violado a santidade de sua intimidade conjugal. Havia transformado as vulnerabilidades mais profundas de Rodrigo em dados clínicos, sem importância emocional. Por que você esperou 2 anos? Perguntou ela, a voz fraca. Rodrigo confessou que tentou processar sozinho por 6 meses, convencendo-se de que deveria superar. Mas o dano estava feito. Cada toque dela só lhe trazia a sensação de exposição. Ainda confusa, Juliana encontrou o diário de Rodrigo na suíte de hóspedes. Com as mãos trêmulas, ela o abriu. As páginas continham o registro meticuloso de sua dor ao longo de 2 anos. Cada toque casual dela o fazia perguntar se o terapeuta havia analisado aquilo. Havia entradas sobre eventos sociais onde todos os viam como o casal perfeito, sem saber que dormiam separados, que não se beijavam com paixão há mais de 1 ano, que cada interação era apenas performática. A última entrada a devastou. Dói porque, no exato momento em que ela expunha minhas intimidades, eu estava cancelando reuniões para levá-la à terapia, preparando seu chá, sendo o marido que ela precisava. Eu tentei odiá-la, mas ainda a amo. E é por isso que preciso ir embora. Não é por falta de amor, é porque não posso viver com a traição. Juliana fechou o diário com o rosto encharcado em lágrimas. Ela havia passado 2 anos se perguntando o que fizera de errado, enquanto Rodrigo a protegia da verdade, porque ainda a amava demais. Na manhã seguinte, Juliana ligou para Rodrigo pedindo que viesse à noite, não para suplicar, mas para falar sobre o futuro. Ela havia contatado uma advogada matrimonial, não porque quisesse o divórcio, mas porque precisava estar preparada. Quando Rodrigo chegou, parecendo exausto de uma forma que ia além do físico, sentaram-se em extremos opostos da sala. Juliana confessou que havia lido o diário, reconhecendo ser mais uma violação de privacidade, mas que precisava entender. Ela disse que finalmente compreendia. Havia destruído algo belo com seu egoísmo.
Ele havia sofrido por 2 anos em silêncio, protegendo-a porque a amava demais. Ela o informou sobre a advogada. Se você decidir ir, eu não vou lutar. Você sofreu o suficiente. Se você quer sua liberdade, a oportunidade de encontrar alguém que o trate com o respeito que você merece, eu vou te dar. Rodrigo perguntou por que agora, depois de 2 anos se agarrando ao casamento, ela estava disposta a deixá-lo ir. Juliana respondeu: porque eu finalmente entendi. Não era amor mantê-lo preso onde você não podia ser feliz. Amá-lo significa querer o melhor para você, mesmo que esse melhor não seja eu. Pela primeira vez em anos, Rodrigo chorou, sem se esconder. Confessou que havia ensaiado 1000 vezes ir embora, pensando que sentiria alívio, mas só sentia uma tristeza devastadora. Ele admitiu que tentou odiá-la, mas não conseguiu. Ainda a amava. E isso torna tudo pior, disse ele, com a voz áspera, porque significa que eu vou embora não por falta de amor, mas porque não consigo viver com a traição. As semanas seguintes foram um período estranho de limbo. Rodrigo não se mudou imediatamente, mas ambos sabiam que era apenas uma questão de tempo. Começaram a conversar, a realmente conversar pela primeira vez em anos. Conversas longas e dolorosas, onde Rodrigo finalmente expressou tudo o que havia guardado. E Juliana ouviu sem se defender, sem dar desculpas, simplesmente recebendo o impacto completo de sua dor. Uma noite, sentados na varanda do penthouse, sob as estrelas que mal podiam ser vistas através das luzes da cidade, Rodrigo lhe contou o momento exato em que seu coração se partiu. Foi há 2 anos. Quando ele foi à sua primeira sessão com o Dr. Cássio, o terapeuta fez perguntas padrão. Ao mencionar o nome de Juliana, ele viu algo mudar na expressão do doutor. Era sutil, mas estava lá. Conhecimento. Tentando ser profissional, mas sem conseguir evitar completamente. O terapeuta fez um comentário sobre como era interessante que ambos buscassem sua ajuda, que eles deviam confiar em suas habilidades. Rodrigo parou, tomando um gole de uísque. Ele perguntou o que o terapeuta queria dizer, e o Dr. Cássio percebeu o erro. Tentou se retratar, mas o dano estava feito. Eu soube naquele instante, narrou Rodrigo. Soube que você havia contado a ele sobre mim, sobre nós, sobre coisas que eram só de nós dois. Quando Juliana perguntou por que ele não a havia confrontado imediatamente, Rodrigo admitiu que teve medo. Medo de que se eu dissesse em voz alta, se eu tornasse isso real, eu teria que tomar decisões para as quais não estava pronto. Ele enterrou a dor, tentando se convencer de que estava exagerando, mas a cada dia ela crescia como um câncer entre eles. Juliana segurou a mão dele, surpresa quando ele não a retirou. Ela disse que precisava que ele soubesse. Ela daria qualquer coisa para voltar no tempo e não ter traído sua confiança. Rodrigo respondeu suavemente que sabia. E é isso que torna tudo tão difícil. Eu sei que você não fez por malícia, mas o resultado é o mesmo. A confiança está quebrada e eu não sei se pode ser reconstruída. Sentaram-se em silêncio por um longo momento. Finalmente, Juliana perguntou se havia alguma parte dele que quisesse tentar, que quisesse ver se eles podiam reconstruir o que tinham. Rodrigo virou-se para olhá-la. Em seus olhos, Juliana viu um conflito profundo. O amor contra a dor, a esperança contra o medo. Parte dele a queria de volta mais do que tudo. A parte que ainda se lembrava de como ela era, quando ria com todo o corpo, quando o olhava como se ele fosse seu mundo inteiro. Ele sentia falta daquela mulher, sentia falta do homem que ele era quando estava com ela. Mas a outra parte, aquela que havia sofrido por 2 anos, tinha medo. Medo de ser vulnerável novamente, apenas para ser usado contra ele. Medo de que, na primeira crise, ela priorizasse seu próprio conforto em vez da dignidade dele. As palavras machucaram, mas Juliana as aceitou porque eram válidas. Ela disse que não podia prometer que seria perfeita, não podia garantir que jamais cometeria outro erro. Mas eu posso prometer isto: se você me der outra chance, passarei cada dia do resto da minha vida provando que aprendi com isso, que sua confiança, sua vulnerabilidade, sua intimidade emocional são sagradas para mim, mais sagradas do que meu próprio conforto. Rodrigo a olhou por um longo momento.
O desejo de acreditar contra a necessidade de autoproteção travava uma batalha em seu rosto. Finalmente, Rodrigo disse que precisava de tempo. Ele não podia tomar aquela decisão naquele momento. Precisava de distância, de espaço para pensar sem a pressão das lágrimas dela, de seus pedidos de desculpa ou de seu próprio amor por ela nublando seu julgamento. Juliana perguntou quanto tempo. Rodrigo admitiu que não sabia. Talvez meses, talvez mais. Mas ela precisava saber que, durante esse tempo, ele não podia prometer que chegaria à conclusão que ela queria. É possível que eu chegue à decisão de que o mais saudável para nós dois é terminar. E se for assim, preciso que você respeite essa decisão. Juliana assentiu, as lágrimas correndo silenciosamente. Ela faria isso. Respeitaria qualquer decisão que ele tomasse, porque o amava o suficiente para deixá-lo ir, se fosse o que ele precisava para se curar. Rodrigo mudou-se para a suíte no Itaim Bibi no dia seguinte. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis para Juliana. Ela começou a terapia com uma nova profissional, que a ajudou a examinar os padrões de egoísmo que levaram à traição. Aprendeu que o respeito em um relacionamento significa proteger a dignidade do parceiro, honrar suas vulnerabilidades, manter sagrados seus limites. Aprendeu que o amor verdadeiro, às vezes, significa colocar as necessidades emocionais do outro acima do seu próprio conforto. Também aprendeu que algumas feridas podem ser profundas demais para curar completamente e que amar significa aceitar essa realidade com graça. 4 meses depois, Rodrigo ligou para tomar café. Eles se encontraram em uma cafeteria neutra. Ele parecia diferente, mais leve, como se o peso de 2 anos finalmente tivesse diminuído. Rodrigo explicou que havia feito terapia intensiva, processando não apenas o que aconteceu entre eles, mas padrões de sua infância. Seus problemas com a traição de confiança eram mais profundos do que ele pensava. Seu pai teve um caso que destruiu sua mãe. Quando Juliana traiu sua confiança, acionou algo maior do que apenas a situação deles. Ele deixou claro que não a desculpava, mas estava entendendo que sua reação de se fechar por 2 anos também não foi saudável. Ambos falharam de maneiras diferentes. O coração de Juliana acelerou quando Rodrigo disse que a versão do casamento que eles tinham morrera. Mas talvez possamos construir algo novo, algo diferente, baseado em comunicação honesta e respeito mútuo. Ele queria explorar essa possibilidade sem promessas. As lágrimas de Juliana desta vez eram de esperança. Mas Rodrigo a advertiu. Se fizermos isso, não pode haver mais segredos. A primeira vez que eu sentir que minhas vulnerabilidades não estão seguras, eu vou embora para sempre. Juliana aceitou seus limites. Sua confiança, sua intimidade emocional serão minha prioridade mais alta. Rodrigo anuiu lentamente. Eles tentariam, lenta e cuidadosamente, sem expectativas além de ver o que era possível. Nos meses seguintes, eles fizeram exatamente isso. Encontros semanais, onde falaram de tudo, suas esperanças, seus medos, suas feridas e seus sonhos. Sessões de terapia de casal, onde aprenderam a se comunicar de maneiras que nunca haviam dominado nos primeiros 7 anos. Não foi fácil. Houve momentos em que Rodrigo se fechava, onde a dor antiga ressurgia e ele precisava de distância. Houve momentos em que Juliana sentia o peso esmagador de sua culpa. Mas lentamente, dolorosamente, milagrosamente, começaram a construir algo novo. Não era o casamento ingênuo e inconscientemente egoísta que tinham antes, mas algo mais profundo, mais consciente, fundamentado na compreensão de que o amor verdadeiro requer não apenas paixão, mas respeito profundo pelas vulnerabilidades do outro. 1 ano depois daquele reencontro no café, Rodrigo se mudou de volta para o penthouse, mas não para a antiga suíte principal. Ele ainda não estava pronto para isso, e sim para a suíte de hóspedes do andar de cima, com a porta aberta para a possibilidade de, eventualmente, voltarem a compartilhar o espaço íntimo. E uma noite, 2 anos depois daquela conversa devastadora, onde tudo desmoronou, Juliana se sentou na cama que uma vez havia compartilhado com paixão inconsciente e que agora compartilhava com intimidade consciente e cuidadosa. Rodrigo estava ao seu lado.
E pela primeira vez em anos ela sentiu que realmente o conhecia. Não apenas as partes belas, mas também as partes feridas que ele lhe havia confiado uma vez e que ela havia traído, mas que agora ele estava lenta e cuidadosamente confiando nela novamente. No escuro do quarto, Juliana perguntou se ele a perdoaria completamente algum dia. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente, respondeu que não sabia. Talvez o perdão completo seja impossível para algo assim. Mas o que eu sei é que eu escolho continuar construindo com você. Eu escolho continuar confiando, mesmo que seja aterrorizante. Eu escolho continuar te amando, embora esse amor seja diferente, mais complicado, mais consciente de sua própria fragilidade. Juliana segurou a mão dele no escuro, agradecida por ele não a retirar. Ela disse que era mais do que merecia e que passaria cada dia provando que valeu a pena correr o risco com ela. Rodrigo sussurrou que ela já estava fazendo isso, e em sua voz, Juliana ouviu algo que não ouvia havia anos, esperança genuína para o futuro deles juntos. A história de Juliana e Rodrigo se tornou um testemunho silencioso de uma verdade complicada, que o amor verdadeiro nem sempre significa perdão instantâneo. Às vezes, significa escolher ficar mesmo quando perdoar completamente parece impossível. Significa construir algo novo sobre as ruínas do que se quebrou. Significa honrar a dor que você causou, sem usá-la como desculpa para desistir. Juliana nunca esqueceu a lição que aprendeu da maneira mais dolorosa possível, que a intimidade emocional em um casamento é sagrada, que quando seu parceiro lhe confia suas vulnerabilidades mais profundas, você está segurando algo mais precioso do que qualquer objeto físico, e que trair essa confiança, mesmo sem malícia, pode destruir algo belo de maneiras que levam anos para serem reconstruídas. Rodrigo nunca esqueceu que escolheu ficar. Não por fraqueza, mas pela coragem de acreditar que as pessoas podem mudar, que o arrependimento genuíno merece ser honrado com a oportunidade de fazer as coisas direito. Ele aprendeu que o amor mais forte não é aquele que nunca se quebra, mas o que encontra a forma de reconstruir-se com plena consciência de sua própria fragilidade. E juntos, eles aprenderam que alguns casamentos precisam morrer para que algo melhor possa nascer. Que às vezes é preciso perder completamente o que se tinha para apreciar o que se pode construir. O amor real não é apenas paixão e romance, mas o trabalho diário e consciente de escolher honrar, proteger e respeitar a pessoa que você ama, especialmente nos momentos em que seria mais fácil priorizar o seu próprio conforto.